Muito boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo ao 3 Neurônios, número 254. Ninguém diria que a gente chegava tão longe, mas estamos indo e não vamos desistir, não. É isso aí. Pedrinho, boa tarde. Boa tarde para os que estão do outro lado da telinha. Opa, legal, a Salete que tem escrito para gente, eu que vi. não perde programa. É legal. O pessoal, o nosso pessoal tá aí. Tá certo. Pedrinho, a gente tem um monte de novidade. Eu tenho até meu caderninho aqui. Vou pegar por assunto. Peraí, vamos pegar por assunto. Ordem alfabética? Não, a ordem analfabética. Bom, em primeiro lugar, para quem não sabe, o nosso governador tem um nome do meio que chama Agripino. Por isso que ele engripou? Eu acho que é por isso que ele engripou. Agora, diz que ele não gosta desse nome, então de agora em diante será tratado como deve, como Agripino. O Agripino, tá? Então, bom, olha, isso aqui é super importante. Isso aqui é um projeto de um deputado, se não me engano é deputado do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. É o projeto 291 de 2021. Esse projeto é o seguinte, é para evitar que no Brasil aconteça, já está acontecendo, é a censura na internet. É a censura das Big Techs que tiraram o direito do presidente Trump nos Estados Unidos de se defender da roubalheira. Só que esse projeto, pelo que eu vi do projeto, ele vai multar as Big Techs se elas fizerem isso, porque claramente os donos, os CEOs, não os donos, mas os CEOs, que, claro, respondem para os donos, eles são claramente progressistas, para não dizer comunistas, filha da puta, também, perdão da palavra, mas é que o Pedrinho diz. E como ele não costuma dizer... Por quê? Porque nós estamos vivendo um sistema de 2 pesos e 2 medidas. E esse pessoal das Big Techs se esqueceu que nós temos o Ministério das Comunicações, né? Exatamente. Que dá uma concessão para eles explorarem esse serviço, mas não podem interferir. E vamos bater na mesma moeda de sempre. É. O Brasil é signatário do acordo lá de São José da Costa Rica, de liberdade de expressão, etc. Eles não podem fazer isso. Agora veio o bonito desse pedido, artigo, não sei como é que chama esse negócio, eu não conheço. Um projeto de lei 291. Esses projetos de lei o cara faz hoje e com muita sorte vai aprovar em 2040. Mais ou menos. Por aí. Aliás, não adianta nada. Eu tenho um amigo mais velho que eu que fala que lei é igual grito de porco. Se adiantasse, o porco não morria. É verdade. O porco grita pra cacete. Bom, mas o que aconteceu? Esse cara foi mais inteligente que o normal dos deputados. Ele pegou, juntou o bloco todo que é a favor do Bolsonaro e foram lá falar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, né? Aí eu tenho que falar a coisa certa, por isso eu tenho que ler aqui. Como essa censura está sendo feita sem caráter judicial, é uma censura aleatória, eu não quero privada, isso. Então, esse bloco entra como autor disso aí e pediu para o Bolsonaro regime de urgência constitucional. Ou seja, a nossa Constituição garante ao presidente pegar um determinado projeto de lei que ele acha que é urgente e do interesse público imediato e abrir as portas e aprovar isso na paulada, assim, rapidinho. Não vai ser em 2040, até porque, se ele não fizer isso, ele pode sofrer a mesma coisa que o Trump sofreu daqui a um ano, no fim do ano que vem. No fim do ano que vem, um pouco mais de um ano e meio. Né? Porque nós estamos caminhando por uma censura globalista. Privada, que o pior é isso. Não é censura de algum órgão governamental, com razão ou sem razão, mas eles têm o poder. Né? Agora, um bando de espertinhos com calças Suffolk Turkey trousers. Então, é o Agripino. O Agripino. Agripino vem de gripe. Essa não sei se é gripe suína, cervídea, ou qual outro adjetivo. Suína cairia melhor. Tá certo. Bom, na sequência, então muitas coisas estão acontecendo.
Aí eu vinha falando com o Pedrinho, quando ele estava vindo para cá, vinha conversando com ele sobre uma coisa que... É claro que existe um lado todo aí, um monte de blogs e pessoas a favor do governo do Bolsonaro estão achando ótimo. Então, eu, antes de falar besteira, eu consulto o guru. Imagina. Eles estão achando ótimo, eu não achava. Eu digo assim, será que eu estou errado? Então, vamos consultar o guru. Os caras estão achando legal privatizar a Casa da Moeda. Eu com a minha ignorância total, eu penso assim, você vai entregar a chave do cofre para o bandido, mas, sabe, como eu não sou um expert nisso e tenho o meu guru aqui que é, Imagina. eu consultei. Então, Pedrinho, Bom, explica para o pessoal o que significa privatizar a Casa da Moeda. Você permitir que algum espertalhão, que já aconteceu na Argentina, com Isso, então um exemplo, vice-presidente Amado Bodu, que era vice-presidente da Cristina Kirchner, que fez uma emissão paralela para ele. Então as notas eram falsas e verdadeiras ao mesmo tempo. Só faltou botar o retrato dele exatamente, na nota, né? Exatamente. Por quê? Porque quando o governo pede uma emissão de notas para a Casa da Moeda, é o governo que está pedindo. Ela faz a emissão sob ordem do governo. Se você permite que terceiros atravessem esse caminho, então você tem uma fraude que já aconteceu uma outra vez em Portugal, no começo do século XX. Chama O Homem que Roubou Portugal. O cara emitiu escudos, né? Era escudo. Exatamente. Emitiu escudos, assim, barbaramente. Notas de 50 escudos. Não, 500 escudos. 500 Mas escudos. Lá com um agravante, que como não tinha telecomunicações fáceis, ele conseguiu obter papel timbrado do Banco de Portugal e encomendou para a empresa de Londres que emitia as notas para o governo de Portugal. Né? Esse livro, além de ser verdadeiro, uma história verídica, teve um testemunho do Fernando Pessoa, que foi assistir várias sessões do julgamento lá dos envolvidos. Né? E tem o prefácio de um ex-presidente do Banco Central aqui, que não ia se prestar a um papelão de se prefaciar um livro que não fosse verdadeiro. Assim, finalizando, Pedro, tem gente achando, porque de repente o Paulo Guedes virou assim, a última chupada do mate, como o bom gaúcho usa uma expressão lá da terra, a última chupada do mate. Ele é infalível, ele é legal, etc. Eu não acho ele ruim, não, ao contrário, acho que ele é um homem brilhante, etc. Só que ser brilhante não significa muita coisa. Significa que ele é brilhante, só. Não significa que ele é do bem, do mal. Isso aí são outros adjetivos que não entram na parada. Exatamente. O que acontece? Ele está querendo privatizar a Casa da Moeda. Esse que vos fala era contra por instinto. Agora eu sou contra por conhecimento. Então, eu espero que vocês... Não, e outra coisa, ele está a serviço dos bancos. Ele não está preocupado com a nação, com o patriotismo, com a melhoria do Brasil. Tem alguns méritos? Tem. Ele segurou o rojão da pandemia aí, com os auxílios emergenciais. Por quê? Porque ele é um homem inteligente. Agora, a inteligência, quando é voltada para o bem, ótimo. Se ela é voltada para o mal ou para interesses escusos de terceiros, aí o desastre é enorme. Até aí, Pedrinho, eu não julgo porque não tenho provas e não sei. Eu sei que, por enquanto, algumas coisas que ele fez, ele é considerado um melhor economista do momento no mundo, ele tem vários canudos, e para mim está ótimo, fez a escola de Chicago, eu conheci um outro cara que ajeitou a economia do Chile, que chamava Hernán Birri, que foi o cara que ajeitou a economia do Chile. E que foi, os dois trabalharam juntos lá no Chile. Então, eu tenho boas referências do cara. Agora, você nunca sabe o que está por detrás. Então, sabe, algumas coisas, por sim ou por não, olha, privatizar a Casa da Moeda, abra o olho. Não acha que é legal, não, porque eu acho que não é legal. Vamos consultar mais gente. É como dar independência para o Banco Central. O governante que faz isso é idiota. Você vai abrir mão dos seus poderes, de trocar os dirigentes de uma autarquia federal para se auto-algemar? Aí é um recado direto para o presidente. Para o presidente. Não, ele é o nosso salvador. Se não fosse o Bolsonaro, nós estávamos comendo cachorro. Né? Se tivesse cachorro. Se tivesse cachorro.
Mas o problema é que ele tem os piores assessores que alguém conseguiu juntar no Brasil na história. Tá certo? Ele tem os piores assessores e tem jogando contra ele o mundo, só o mundo. Olha, eu quero engatar nisso e falar de uma senhora que se chama Débora Diniz. Eu não ia nem falar o nome para não dar bombo, sabe? Mas essa Débora Diniz, para mim, ela é uma Marilena Chaui, um pouquinho antes de chegar no limite do borderline da Marilena Chaui. Um pouquinho antes, ela vai chegar lá. Mais um tempo. Ela publicou, e eu fiz questão de copiar, que é para ler exatamente o que ela publicou. Ela tem um troço que eu nomeei de ódio patriarcal. Ela, não sei, ela é casada, eu sei que ela é casada com um cara até que eu acho que estudou com ela. Não sei, eu não vou citar, mas ela é casada. E se ela é casada, ela tem um homem dentro de casa, mas ela tem um ódio dos homens, assim, que fica claro no que ela fala. Então, isso aqui é um trecho de uma publicação que ela teve o cuidado, depois que deu shit, ela tirou da internet. Ela publicou o seguinte, isso com respeito ao Bolsonaro. Tem até um erro aqui que eu acho que não deve ser dela, porque ela é uma pessoa, ela é culta. Ela é culta pro lado errado, mas é culta. A pauta prioritária de Bolsonaro no Congresso Nacional tem de arma em casa, de ter uma arma em casa, deve ser, e na rua para mais gente. Crianças em ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, vantagens para agronegócios, até perseguição aos povos indígenas. Aqui diz, está entre aspas, é o que ela falou. Escreveu ela. Aí, entre aspas de novo, a perversidade parece complexa, mas não é. Segue a mesma lógica paranoica do patriarca, que amplifica o medo para justificar a truculência. Por isso, armas e pedófilos estão na mesma agenda. O patriarca espalha o pânico para justificar seu abuso de poder, inclusive de ser ele mesmo um violentador sexual de crianças e mulheres. Ou seja, acusou o presidente de ser violentador sexual de crianças e mulheres e defendeu os pedófilos. Que são muito bonzinhos. Que são legais. Claro. E não quer que a gente tenha armas. Então, essa senhora, que não vive no Brasil, porque ela diz, eu já vi vários vídeos dela, eu não falo das pessoas sem saber o que as pessoas falam. Vamos começar daí, sabe? Não é por ouvir, por alguém me dizer que não presta, não. Eu vou lá e confirmo. Eu vi uma entrevista dela com um carinha que o currículo, o carinha já diz tudo, né? É sobre um caso que houve aí de um pai que violentava uma menina de 10 anos, depois não queriam fazer o aborto, porque ela é defensora do aborto também. Então, tinha gente contra o aborto, e ela falando, dando essa entrevista para um carinha, que esse sim eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer um pouco do currículo dele. Ele tem um site que é do Estadão, tem um blog que é do Estadão, ele trabalhou na Editora Abril, ele se formou na PUC, ele escreve para a Folha de São Paulo. Então, sabe, não precisa falar quem é o cara, porque ele estava entrevistando ela e ele dizia assim, é só tapa na cara. E sabe com aquela vozinha, a vozinha do cara que a esquerda toda é muito compreensiva, muito cool, né? Eles falam, eles não se enervam, né? São tranquilos. Então, um porre. Cara, se você por acaso vier aqui, saiba, você é um porre. Você é um desses caras que se sente assim, injustiçado pelo mundo, que o mundo todo está contra você. Agora tem mais eu contra você. Você é um chato, cara, você é um chato. E essa Débora aí perdeu... Débora Mental. A Débora Mental perdeu a chance de ficar calada. Porque ela, sabe... não vou nem dizer. Não adianta. Bom, você já deu colher de chá demais. Já falei demais. A mulher era reitora aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, Federal de Brasília, agora mora fora porque isso foi ameaçado, que ameaçaram a vida dela, etc. E ela culpa os pastores, né? Porque ela fala um monte de bobagem, amigo. Sabe, ela socióloga, ela é... Comunicóloga. Ela, não é comunicóloga, ela é... O estudo do ser humano, como é que chama? Antropóloga. Antropóloga. Às vezes as palavras...
Quer dizer, não é, Não é antropófaga, não. Não é antropóloga. Tá. Às vezes a palavra me foge. Não é por ser burro, é só por não lembrar. Mas é o seguinte. Tá, já falamos demais dessa mulher. Agora vamos falar de uma outra loucura que está acontecendo em Niterói. Em Niterói, um Grael, que é o prefeito de lá, que é daquela família do Lars Grael, que é navegador, iatista, medalha olímpica, etc. Tal. O prefeito lá parece que é irmão de um dos Grael, da família. Resolveu baixar um decreto que é o seguinte: todo mundo tem que vacinar. Quem não vacinar não recebe mais Bolsa Família, não recebe nenhum auxílio do Estado, não é do Estado, ali seria da Prefeitura. Ou seja, cidadão de segunda classe se não vacinar. Tem que lembrar, senhor, em primeiro lugar é o seguinte: cadê a lei? Em primeiro lugar, cadê a lei? Não, mas aquilo que o Getúlio Vargas já falava, lei, ora lei, tá certo? A hora. Aqui no Brasil, a ameaça é diuturna. Como esses idiotas aqui, que nos mandam usar máscara e não tem lei, tem um decreto. Mas eles não conhecem a hierarquia das leis e o decreto não impõe dever a ninguém. Não, né? não, e a Constituição não te obriga a tomar qualquer remédio ou se submeter a qualquer operação. Não, e outra coisa, a Constituição diz, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Decreto não é lei. Os caras são tão lixos que não sabem nem essa diferença. Mas quando você pensa que... Bom, vamos falar... Vamos deixar para outro programa, que esse aqui já está passando do horário. Mas é o seguinte, no STF, o Gilmar Mendes, numa verborragia louca, lá disse que eles estão cuidando de governar o país. Então o STF que governa o país... Com voto de quem, cara pálida? O Bolsonaro. Você está vendo isso? Cara, eles que governam, eles dizem isso, eles vão lá e fazem um discurso, falam que eles governam o país, e você fica aí quietinho, vai dar ruim pro teu lado. Um abraço. Vai dar ruim pro teu lado. Um beijo para vocês. Cliquem, compartilhem. A gente precisa divulgar essas coisas, as pessoas não sabem. Olha, pontos importantes, vou ressaltar do programa de hoje. Privatizar a Casa da Moeda não é legal. Banco Central não é legal. O Grael lá que manda em Niterói não pode fazer o que está fazendo. Tá? Esses são os pontos. E aquela senhora Débora Mentex, lá que falou, o bando de besteira que falou... que protege os pedófilos. Que protege os pedófilos contra o Bolsonaro, que diz que o Bolsonaro também deve molestar sexualmente crianças. Então, essa senhora, então fiquem espertos com ela, tá? Beijo para todos, até o próximo. Tchau, tchau.